Boa tarde, professores. Meu nome é Adelaide Longo e estou aqui para defender minha tese de conclusão de curso de Letras Inglês-Português da Faculdade de Santa Cecília. O assunto escolhido para o meu TCC foi a interferência regional na linguagem. O porquê desse assunto é pelo meu conhecimento tácito sobre as linguagens diferenciadas de uma região para outra. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, mudei para uma pequena cidade italo-germânica em Santa Catarina, morei no Paraná, moro atualmente em Santos e São Paulo, mas já trabalhei no Rio de Janeiro e já trabalhei em Minas. Então, tomei conhecimento dessa diferença de sotaques, palavras e cultura. E vamos falar um pouco sobre isso. Baseado no grande número de povos e culturas diferentes que se estabeleceram em nosso continente, no caso desse estudo em nosso país, encontraremos em sala de aula vasta diversidade de linguagens regionais, sotaques, culturas e crenças. Segundo o site da Câmara dos Deputados, hoje são mais de 200 línguas faladas no Brasil. É necessário, portanto, que os professores estejam preparados para reconhecer, compreender e valorizar essas diferenças como riqueza cultural. Segundo Martelotto, a sociolinguística é o estudo da língua em seu uso real e do local onde ele se dá, pois compreende a língua não como algo autônomo, mas dependente do contexto situacional, levando em conta as variações sociais que a envolvem, como a cultura e a própria história das pessoas. Os meus objetivos nesse trabalho são reconhecer as diferentes linguagens espalhadas pelo Brasil, estudar as linguagens regionais, expor algumas das palavras usadas regionalmente, como o gauchesco, como o mineirês, como o colono italo-germânico catarinense, o caipirismo paulista e goiano e os dialetos nordestinos. Valorizar a dimensão cultural de variantes da língua portuguesa no Brasil. A metodologia utilizada nesse trabalho foi pesquisa bibliográfica, realizada em livros e em sites educacionais. Aqui nós vamos começar mostrando um pouco dessas diferenças. No site do plenário, nós podemos encontrar uma listagem com palavras de cada região. Nesse dia, referente à região Nordeste, tínhamos Alagoa, Bahia e os outros. Nas palavras típicas, que você pode ver aqui, que tem no site o áudio para que a gente possa conhecer o sotaque regional, temos amofinado, que significa aborrecido, várias outras como sustância, que significa força, vigor, e aqui no site você também pode ver comidas típicas, praias, times de futebol, festas típicas, tudo sobre a cultura dessa região. Aqui, para embasar a linguagem utilizada na literatura, eu escolhi alguns livros daquela região. Então, exemplos de regionalismo na literatura. Obra Fogo Morto, de José Lins do Rego. Muito trabalho, mestre Zé, está vasqueiro. Vasqueiro é uma palavra que não reconhecemos facilmente, não é todo mundo que conhece, então está aqui o significado. Vasqueiro é raro, escasso, difícil. Também tem camumbembes, e aí o galo de ouro, amuado, que é o adjetivo de mal-humorado. Então você vê que tem várias palavras encontradas em livros que podem ser utilizadas como diferenças regionais. Passando para a região norte, também baseada no site do Ministério Público, encontramos as palavras égua de largura, significa muita sorte. Conversando com as pessoas dessa região, eu descobri que eles usam muito pai d'égua. Égua é muito comum lá em várias palavras com significados diferentes. Temos também tel como lagarto, paga um maí, que é paga uma bebida, e vamos procurar agora na literatura. Escolhi a obra Iracema, de José de Alencar. Aqui você pode ver várias coisas da região norte, como rugia ou maracá. Maracá não é uma palavra que todo mundo reconhece, então o significado, chocalho indígena, usado nas cerimônias religiosas. Tupã, taba, taba é a habitação indígena, o conjunto de algumas ocas. Pode-se ver que aqui é mais da área da Amazônia, daquele pedaço onde se fala mais indígena mesmo. Na região sul,
Temos a mistura de colonizadores alemães, italianos, poloneses e ainda a proximidade com os países de língua latina. Isso tudo com a mistura de linguagens com povos indígenas que tinha na região. Então aqui algumas palavras utilizadas lá. Campo Santo é cemitério, solito é para sozinho, tirana é um tipo de dança. Vamos ver na literatura. O livro escolhido foi Contos Gauchescos, de Simões Lopes Neto. Essa frase aqui eu escolhi pelo guaiaca, que é uma palavra muito comum utilizada diariamente no Rio Grande do Sul. Então, estava lá na beirada do passo a guaiaca, que significa cinto largo, couro macio de camurça. Aqui nessa frase, eu escolhi pelo chinoca, que é muito usado também diariamente. Mas lendo a frase, eu percebi que muita coisa tinha que ser traduzida, porque a tudinha era a chinoca mais candongueira que havia naqueles pagos. Então, chinoca, china, menina, candongueira, mexeriqueira, aduladora, pagos, o lugar onde se nasceu. E as outras, como peleja, que aqui ó, no peleja e no mui, a gente percebe a interferência muito do latino. Porque quando um gaúcho chega, ele fala buenas, ele não fala boa noite, ele só usa o espanhol. Esse é o livro do Simões Lopes Neto e explica um pouquinho sobre o que é o gauchesco, português falado pelos gaúchos da zona pastoril do Rio Grande do Sul, que se agregam elementos uruguaios, argentinos, paraguaios, guaranis, tupis, quichuas e araucanos e áfricos. Então é uma mistura muito grande que resultou no gauchês. Passando para a região sudeste, é outra região também bastante difícil de explicar porque tem várias variações dentro do sudeste. Podemos identificar características marcantes na região de Minas, como a diminuição das palavras, como baratinho, cedinho, rapidinho, ou a junção de duas ou mais palavras, como Nossa Senhora, ó pra você ver. E mesmo dentro do sudeste temos o chiado dos cariocas, que vem do português de Portugal, e o jacatatu, que é o nosso interiorano da região de São Paulo. Então aqui temos algumas palavras específicas dessa região sudeste. Bicuda, que é chutar a bola, larica, que é fome, rolê, que é dar um passeio, dar uma volta. E escolhi como exemplo literário Jacatatu, do Monteiro Lobato. Passando para a região centro-oeste, que é a região de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, tem muita influência dos, além de algumas palavras indígenas, tem a influência dos desbravadores, que é portuguesa e espanhola. Então, algumas palavras do centro-oeste. Arruinou, que é piorou de saúde, borracho, que é bêbado, que você pode ver que é o espanhol bem misturado, camela, que é a bicicleta, azagaia, arma de caçar onça. Então, percebe, são palavras muito diferentes. Escolhi como exemplo literário Cora Coralina, do livro Becos de Goiás. No poema Minha Cidade, ela fala: eu sou o caule dessas trepadeiras sem classes, nascidas na frincha das pedras. Frincha significa o mesmo que buraco ou rachadura. No poema Cântico da Terra, ela fala: plantemos a roça, lavremos a gleba. Gleba é uma porção de terra ou terreno próprio para cultivo ou torrão. Levando em consideração essa pequena amostra das muitas linguagens que temos no nosso país, podemos mensurar a importância desse conhecimento para nossos educadores. É importante enfatizar que vivenciaremos no ambiente escolar situações onde palavras que não são habituais para os alunos ou para nós serão usadas, e é nossa função valorizar como cultura ao invés de coibir. Há necessidade, portanto, de um estudo mais aprofundado para demonstrar todas as regiões, porém o pesquisado já planta aqui uma semente de respeito e admiração por nossas diferenças. Como pode-se ver, a mistura de povos e culturas é muito grande, então tem muito que ser estudado ainda. O tempo é curto, tive pouco tempo, pode-se pesquisar mais na literatura, mas eu acho que esse pouco aqui já serviu para plantar a necessidade dos professores conhecerem,
respeitarem e valorizarem essas diferenças que temos no nosso país. Obrigada!